Boa tarde para todos e todas. Hoje é dia 25 de outubro de 2010, segunda-feira. O verbete é o 1731, 3 páginas, 41 logias, 6 máximas. O tema é personalidade humana. A especialidade é a sociologia. Definição. A personalidade humana é a consciência constituída por óbvia maturidade e autolucidez no âmbito legal da vida social ou convivencial na sociedade intrafísica. A personalidade humana é biologicamente madura aos 26 anos de idade física. A influência da mesologia, o papel desempenhado pela consciência na vida social, a força presencial. Na argumentologia nós temos a caracterologia, com 12 condições pessoais legais, documentos capazes de estruturação da personalidade humana ou social no âmbito da sociedade intrafísica ou SOCI. Na remissologia nós destacamos, entre 15 verbetes já debatidos aqui, personalidade antípoda, personalidade complexa, personalidade consecutiva, personalidade formada e personalidade singular. Frase enfática. A personalidade humana, homem ou mulher, se expressa sobretudo a partir dos próprios atos cosmoéticos, da cotidianidade diuturna, na vida de relação com os contemporâneos. Como qualifica você, leitor ou leitora, aqui no caso, ouvinte, a si próprio no âmbito da sociedade intrafísica? Você é sempre legal e cosmoético perante os contemporâneos? Agora, pergunta. Esses dias estava no meu quarto lendo um livro quando comecei a sentir minha aura esquentar e depois dilatar. Entrei num estado de hiperlucidez e de grande euforia. A impressão que tive é que ninguém poderia me prejudicar, isso é, adquirir uma força supra-humana. Esse fenômeno durou cerca de 4 minutos, então desvaneceu. O que seria isso? Seria a presença de amparador ou instalação de EV, e isso é o que nós chamamos, que é a maior manobra de energia para nós, da consciência receber. Isso é o banho energético extrafísico. Anteontem passei por um choque nervoso muito grande, decorrente de problemas familiares. E passei a noite, em claro, tentando equacionar as minhas dúvidas sobre os motivos que me levam a tanto sofrimento. E ontem, domingo, um beija-flor azul esverdeado entrou no meu escritório e ficou dando voltas em torno da luz. Depois, ele voltava pelo quarto e parava sobre a estante, para em seguida recomeçar sua dança em torno das luzes. Isso demorou mais ou menos 1 hora. Mas o mais estranho é que ele bicava o teto como se tivesse ali uma outra coisa, possível de ser transposta. Isso é uma sinalética e devo estudar mais profundamente o que esse acontecimento quis me dizer? Olha, isso aí geralmente com beija-flor, quase sempre tem uma consciência que está atuando para ele chegar lá. Eu já contei o fato que aconteceu comigo. Eu me concentrei antes do SCP-2, que eu era o EPICOM, lá no meu quarto, mas a janela estava entreaberta. Aí entrou, eu estava muito concentrado nos meus estudos lá, na minha leitura, quando eu vi aquele motor enorme perto do meu ouvido. Eu olhei e tinha um bignum, colibri, um beija-flor desse tamanho. Aí eu olhei para ele bem perto da minha cara, mostrando que estava ali. Aí eu cumprimentei ele, virou assim, foi embora. De modo que o processo de energia, às vezes, atrai isso. Né? O caso dela aí pode ter sido a energia. Na revista Planeta, mês de julho de 1989, o professor faz a seguinte pergunta ao leitor. O espirro, esternutação, pode provocar a descoincidência da mão ou do braço desafio do ser encarnado? Por quê? Poderia comentar algo sobre a resposta dessa pergunta? Seria só as mãos e braços que sofrem descoincidência no carro do espirro ou outras partes do corpo também? Olha, tudo é possível. O espirro, ele mexe com muita coisa. Outra coisa,
descer um elevador também pode causar a exteriorização do corpo. Isso aí depende da consciência do corpo. Eu quero dizer para vocês que me mandaram aqui uma carta aberta de Fernando Henrique Cardoso a Lula, do UPP, em que o Fernando Henrique fez uma carta aberta. Está aqui, parece que foi no dia 24, agora ontem, foi publicado. E fala tudo que, se quiser debater os processos, que está aí, está tudo aberto. Quem quiser ler, está aqui o processo. Sem medo do passado. É a carta aberta que Fernando Henrique escreveu para o Lula. Agora, gente, hoje a Kátia descobriu aqui um livro que eu não sabia da existência dele. Os 50 maiores mitos populares da psicologia. Agora, esse livro foi publicado, original agora, em 2010. Parece que foi dos Estados Unidos, né? Eu não sei bem aqui esse local. É Estados Unidos ou Inglaterra, parece que foi dos Estados Unidos. E eles acabaram de traduzir e publicar aqui no Brasil. Agora, o livro está falando de projeciologia, das projeções, e faz uma citação minha. A minha citação é a seguinte, do projeciologia. Com base em dados obtidos por meio deles, a projeção da consciência é uma experiência real que tem lugar em outra dimensão, diferente da física. Projetores conscientes são capazes de deixar temporariamente os limites do seu corpo físico e alcançar dimensões não físicas, nas quais descobrem novos aspectos da consciência. E tem também uma citação da projeciologia. Agora, nós vamos colocar isso aqui na terceira bibliografia, que a gente já estuda. A bibliografia dele é extensa, bem grandinha, bem feita. Eu quero dar uma olhada dela, depois eu vou passar para vocês. Né? Agora, voltando à personalidade humana, que são vocês, vocês visíveis aqui, entende? Nós temos então que considerar que aqui eu estou colocando só o essencial do processo. O verbete está bem assim, liso, raso, desnudo, de propósito a pessoa pensar, para ver o que é a personalidade humana, dentro do nosso contexto atual. Há muita coisa para a gente pensar nisso. Professor, sim. Qual a diferença, aqui, a Magali, aqui na frente, qual a diferença da nossa personalidade humana para aquela personalidade que nós tivemos ali no curso intermissível, no extrafísico? Existe muita diferença por causa da mesologia? Existe, né? Sempre tem, né? A essência deve ficar, o temperamento deve permanecer. Mas agora a pessoa com o choque do restringimento físico sempre dá alteração, né? Isso é inevitável. Agora existe uma outra personalidade também, mas essa é diferente da humana, que é a identidade extra, entende? Então a estudo a gente tem que considerar também. A identidade extra, se quiser, poderia colocar aqui na antonimologia. Esse verbete pode se acrescentar muita coisa nele. Inclusive aqui nessas questões dos papéis aqui, ó, nós não estamos falando aqui, por exemplo, da grampeação que existe na vida da pessoa. Nós vivemos na Grampiolândia, tudo está grampeado, todo mundo segue tudo, está ouvindo todo mundo está sendo exposto demais nesse processo. E isso tudo é superior aos documentos que tem da pessoa. Um grampo, nós hoje vivemos na Grampiolândia, como eu chamo. Tudo está grampeado. Sorria, você está sendo filmado. Né? Todo lado tem isso aí. Agora, as coisas, matéria de grampo, tem um serviço de inteligência olhando todo mundo o tempo todo. Isso aí é seríssimo. Tem que dar um valor para isso, né? Ficar de olho. Né? Agora, quem não tem nada para esconder, não tem nada a temer. Vai em frente. Faz parte do serviço. É a vida.
Mas isso tudo falta aqui para a gente ver o que é a personalidade humana. É o caráter próprio da pessoa em particular, como diz em francês. Isso aqui é a personalidade humana. Caráter, temperamento. Agora, uma coisa nossa que é séria, é isso que eu chamo um micro-universo consciencial pessoal. Quer dizer, esse aqui é importante. A personalidade verdadeira mesmo é essa. Então aí a gente tem que ver. A essência de cada um que está aqui faz parte do serviço. Dessa caracterologia, o senhor coloca como item 10 o pé de meia. O senhor vê isso como uma coisa eu essencial. tenho isso como uma parte básica, porque se a pessoa não tem um pé de meia, um processo dela, ela é dependente de alguma coisa, de alguém, de alguma instituição, enfim. Ela está genuflexa, sujeita, submissa. Alguma coisa tem nisso, isso não é bom. Aí nós estamos entrando no processo de uma ditadura. Por exemplo, o regime político pode ser considerado uma ditadura, sob qualquer denominação. Ele parte de duas formas de controle social, quer dizer, o exercício de duas formas de controle social. A primeira é a influência. A influência é a chamada dissuasão, é desencorajamento, condicionamento, tudo isso é. Agora, esse é o modo de controle espúrio, determinando a ação do outro, incidindo sobre a autoescolha. Então, fica coagido, entende? Há um processo de coerção. Agora, e o poder? Que é a violência física, impedimento legal, ameaça de sanções graves, por exemplo, em cima da pessoa. Isso é um modo de controle espúrio, já determinando o comportamento do outro e colocando essa personalidade na impossibilidade de agir diferentemente daquilo que eles querem. Então, tais condições é que atuam camufladas nas ditaduras eleitoreiras, por exemplo, o Chaves, Irã, entende? Essas que são que faz eleição. Tudo fajuto. Então, veja, aí a personalidade humana ela está massacrada tendo o controle social. Não é o ideal. Você coloca em alguns livros a respeito da reciclagem, dos trafores que vão melhorar a gente. No caso, a reciclagem acontece quando a consciência é consim. Os trafores são reciclados quando a consciência é consim. É isso que você coloca por aí. Mas os trafores você pode falar para todo tipo de consciência, inconsciente também. Mas depende da injunção. Mas nos 700 experimentos, é que você coloca, estou falando isso porque nos 700 experimentos, você, na parte justamente de trafores, você fala uma hora que a reciclagem mesmo dos trafores acontece na vida intrafísica. O que é o determinante assim, disso que favorece tanto para a gente reciclar mais intrafisicamente? Extrafisicamente? Não, intrafisicamente, reciclar os nossos... Intrafisicamente, o problema é ver a psicosfera da pessoa. Se ela é aberta, tudo aquilo muda. A situação toda em torno dela é favorável. O olho pensene dela é bom. Então, isso é uma coisa. Agora, o que é que se passa? Essa harmonia nem sempre é sentida por uma pessoa desarmonizada ou desequilibrada. Agora, tem que conviver com a pessoa para saber exatamente o contexto dela. Então, a pessoa também, ela pode ter equilíbrio, um serenão pode chegar perto de você não vai sentir nada dele. Você não chega a identificá-lo.
Então, essas coisas todas existem a partir do micro-universo da consciência, o paracérebro dela. É a vontade, aquilo que ela exerce. O que ela faz? Uma coisa séria, João, é você pensar que nenhuma consciência está parada. Ela é viva. Sendo viva, ela está em atividade. Sendo atividade, ela não está parada. Desde que ela esteja num local estacionada, ela não está parada, ela está funcionando. O processo de pensene está o tempo todo funcionando. Então, é necessário ver esse funcionamento. Ele é produtivo ou é negativo? Ele é assistencial ou é, vamos dizer, intrusivo? Isso é que é a coisa séria. Agora, por exemplo, se uma pessoa faz um processo de assistência e ela está influindo em torno, porque o povo não tem assistência, ou está precisando ser assistido, ela é intrusiva até um certo ponto, mas não é. Essa intrusão deixa de ter razão, porque ela está ajudando, ela está enriquecendo, ela está melhorando, ela está colocando ordem, equilíbrio, bem-estar, enfim. A situação é mais receptiva, aprazível, melhor. Então, o processo da personalidade, o que nós temos que ver é o que resulta de você ir parado. O que você está fazendo? O que sai de você? Então, vocês vão ver que o estado vibracional é importantíssimo. A pessoa dominar isso. E a partir do estado vibracional, você pode começar a mudar tudo isso, tudo melhora. Agora, no normal, o povo já faz coisa errada só de pensar. E não tem noção disso. As evocações, por exemplo, com a pessoa que pensa mal, que ela faz, o tanto que é um absurdo. A influência que isso tem. E uma outra coisa, uma pessoa que pensa muito, ela é ainda outra coisa mais problemática ainda. Ela é mais poderosa do que os outros que não pensam nada. Então, a pessoa que pensa muito negativamente, ela está fazendo mal o tempo todo. De modo que o processo de estudar a personalidade humana é essencial para nós. Uma coisa, você tem um cachorro ou tem um gato na sua casa, é uma coisa. Ele vive também pensionizando, mas ele é frágil. Ele tem pouca instrução perante a realidade do cosmos. Então, a inexperiência, a imaturidade, a impossibilidade de mexer naquele nível. Já pensou se o leão tivesse o mesmo pensamento negativo do serial killer? Sai de baixo. Por isso que nas coisas que eu estudei de psiquiatria, é um perigo quando você vê uma pessoa totalmente pirada, psicopata, que seja forte fisicamente. Isso é um perigo. Entende? É um carro sem freio. Uma pessoa que é débil, frágil, pequena, você está entendendo? Ali é uma coisa, ela é tíbia. Agora, um cara fortão, que seja pirado na cabeça. Isso é um perigo. Então, essas coisas todas nós temos que ver que tudo é da personalidade humana. Agora, por exemplo, todos nós devíamos estudar muito o nível da nossa atuação pensênica. A sua força de pensênis é forte ou fraca? Como é que você funciona com isso? Então pensa, se você for muito forte na pensenização, você não pode pensar mal de ninguém, mais do que o outro que é fraco. Você faz mais mal do que bem. Agora você pergunta assim, mas por que faz mal? Onde é que tem a evidência disso, a demonstração? Não precisa, é o olho pensando. Por isso que tem certos lugares que você vai, a hora que você vai entrando assim na casa, a gente já sente o efeito negativo daquele ambiente. O olho pensando é negativo, porque tudo está impregnado do povo que pensa lá dentro. Tem lugar que eu já fui e que saí logo. Não, eu errei de endereço, não é que não, vamos embora. Porque não dá para ficar. E às vezes ninguém sabe disso. Não há nenhum processo de crítica ou de observação sobre o ambiente.
quanto ao pensamento disperso. A gente pensa muito. E o pensamento Pensa disperso. muito, mas veja, se a pessoa pensa muito, isso é bala perdida. Se ela pensa negativo, é bala perdida, tá dando tiro sem ver onde vai. Isso tudo é negativo também. Só porque é dispersivo não quer dizer que a pessoa melhorou. Não é? Então o problema é a qualidade daquilo que nós pensionizamos. Tudo começa por aí. Os atos, que são efeitos, derivações e consequências do que a gente pensa, vem depois. O ato em si, a ação feita, o ato é constituído. Mas no pensamento muito dispersivo, qual é a primeira coisa que a gente tem que ficar atento para diminuir essa dispersão? Mas aí não é bem. Aí esse dispersivo tem que ver pelo processo da pessoa. A culpa é minha? Ou eu estou sendo impelido por uma força externa, exterior? Tudo tem. O assediador, quando toca numa pessoa, ela pode ser até equilibrada, a hora que ele vem e consegue fazer uma conexão com essa pessoa pode começar a ter pensamento dispersivo. Por quê? Há uma intrusão de pensamento no meio daquela corrente, daquele fluxo de pensamento que ela está pensando. Aquilo baralha tudo, vai dar uma anomia, vai dar uma anarquia no processo de pensar. Entendeu como é que é? Então, por exemplo, uma das coisas muito sérias que tem é isso. Uma pessoa está aí, tudo tranquilo, de uma hora para outra. Ela nota que teve um látero pensênio, um exo pensênio, alguma coisa externa que invadiu o modo dela pensar, ela tem que desconfiar disso. Agora, quase sempre as pessoas não pensam nisso. Elas não têm ideia disso ainda. Isso não é comum. Entende? Agora aqui. O professor já percebeu que com 5 baia é um cacófato? Com 5 baia? Sim, e daí? O que eu tenho que ver com isso? Isso aí não tem jeito. É o chamado problema do idiotismo idiomático. Do idioma. Nós todos temos. Então, uma porção aqui que não tem jeito. É igual aquele negócio da composição que eu vi falando. O que você vai fazer? Elemento de composição. Parece decomposição. Isso não tem jeito. Isso é chamado processo do próprio idioma. Todo idioma tem idiotismo semântico. É o idiotismo idiomático. Toda língua tem. Por que não usar uma pessoa cobaia ou cobaia intrafísica? Não, com 5 cobaia é melhor. Porque a pessoa está com 5 baias. Baia você sabe o que é. Está presa de tudo quanto é jeito. Eu acho bacana. Agora, raramente as pessoas falam nisso. A gente já escreve, fala nisso aqui há anos. Acho que teve umas 3 pessoas só que falaram nisso. Conforme o alcance da assistência da CCCI aumenta, a necessidade de desenvolvimento da dispersidade grupal é maior, o contrafluxo é maior. Penso na criação da IC da Despertologia a partir do Conselho dos Epicons, com a missão de promover as dispersidades grupais. O que você acha? Olha, eu bato palma desde já para você, vamos em frente. Fazer força, isso é o máximo. Tudo que se falar em dispersidade, eu assino embaixo, desde que a intenção seja boa. Né? Walter, você falou ainda há pouco a questão da pensenidade, né, do nível da pensenidade. Uma pessoa que tem uma pensenidade mais forte, se ela pensa mal do outro, vai fazer muito mais mal do que aquela que tem uma pensenidade fraca. Com base nisso, o que determina essa força da pensenidade de uma pessoa? O que determina? O que determina é o nível de energia que ela tem aplicado nos pensênios. Né? Então, o processo é energossomática dela, ao nível que ela tem, a força que tem. Porque isso é que há a irradiação da personalidade dela, através dos pensênios. Agora, para o nosso amigo da Consincobaia, eu quero te dizer o seguinte, a gente escreve, você deve ter percebido, tem um hífen. De propósito, a gente mantém o hífen. E outra coisa, muito cuidado com essa palavra 5, hein?
Não fala isso depressa, uma porção de vezes cria problema. Sabe como é que é? É a hora que uma palavra junta com a outra. Eu estou só avisando que tem isso, a gente sabe da existência disso. 5 é um perigo. Nós sabemos. Mas aí a gente mantém o hífen. É de propósito. Agora, outra coisa, na minha terra, com 5 cobaias, para falar que tem 5 cobaias, tinha que ter um S. Nós falamos com 5 cobaias. Se vai falar com 6 cobaias, já é outra coisa. Já mudou, já não tem mais. É bom a gente esclarecer isso aí. Agora, a questão dos 5 é que eu te esclareço. Você não lembra? Eu estou só lembrando agora, no momento. Ralf, página 6, na Crescendologia. Você pode falar desse segundo crescendo aí? O crescendo a autonomia e mega fraternidade. O processo todo é o seguinte: uma pessoa que tem uma certa, vamos dizer, lucidez do ponto de vista evolutivo, ela vai ampliando a libertação do que ela pensa, do que ela sente, do que ela se manifesta. Com isso, a autonomia aumenta. Se ela aplica essa autonomia na mega fraternidade, sai de baixo. O crescimento, então, disso, que é o crescendo, a ampliação, o desenvolvimento disso, torna-se impressionante. De modo que uma pessoa que alcança autonomia, principalmente contra ou sobre o processo do energossoma, mas uma coisa muito séria, do psicossoma, ele pode ajudar muita gente. E aí ele leva o processo para a parte de discernimento, ele pondera mais com equilíbrio, ele vai usar uma logística racional para fazer as coisas, ele vai ter uma estratégia lógica para atuar, sai de baixo. Tudo é possível acontecer bem na história. Vale a pena. É a desenvoltura, um processo de desembaraço pessoal que tira os antolhos e tira os escolhos também. Tudo que tem coisa atrapalhada, né? A situação de travões. Então o problema da autonomia é o afastamento, a eliminação de travas, travões, travamentos. Então isso é importante. A mega fraternidade tem que atuar e por aí, né? Mega fraternidade já significa uma coisa aberta, livre. Valdo, você falou em outras vezes, eu não sei se eu entendi certo, a questão do serenão interferindo para, vamos dizer assim, melhorar a personalidade humana. Isso existe uma fatuística, não sei se... Não, o problema é o seguinte, eles sempre, para melhorar, eles não podem fazer estupro evolutivo, mas eles podem preparar um ambiente melhor. Então, por exemplo, onde eles aparecem, melhora o holopensene. E com o passar do tempo, melhora tudo que o ser humano tem participação daquilo que ele usa aqui. Então, começa pelo cérebro. Então, desde o início aí, na teoria dos serenões, eu falava, foram eles que vieram e colocaram o cérebro mais avançado para permanecer aí. Agora é lógico que as pessoas, elas têm os neurônios e, vamos dizer, o arcabouço cortical assentado de uma maneira mais evoluída. Mas depende da consciência de usar aquilo ou não. Por isso que a gente fala, neurônio todo mundo tem igual. Agora, as conexões interneuroniais, essas é que variam de pessoa para pessoa. A verdadeira inteligência é o conjunto de neossinapses da pessoa. Isso de ter um cérebro humano não quer dizer nada. O processo é a neossinapse, as conexões. A atuação deles também foi em relação à formação do cérebro, mas... Ou mais da formação não, tudo. Eu penso que nós tivemos serenões aí desde a época do Cro-Magnon, por exemplo. Eles fizeram o que puderam.
na esteira, no vácuo, no caminho deles, muitas consciências que estavam mais lúcidas devem ter se tornado, por exemplo, evolucionários muito antes da gente, há muito tempo, baseado nisso. Agora, isso é o que é entrar carregando ovos em cima do fio da navalha. Foi isso que eles fizeram. Eles entraram sem mexer nas raias de evolução de ninguém. Ficou lá na deles. Agora, quem começou a descobrir o que desenvolveu, já tinha um vácuo para seguir. O caminho já estava aberto. Então, os serenões, eles são, na verdade, os verdadeiros corifeusões da Terra. Corifeus. Quer dizer que abrir o caminho de tudo que tem por aí. Agora, por exemplo, nós não somos serenões, nós somos sereninhos. Agora, somos sereninhos a hora que a gente trabalha, por exemplo, com o processo da desperticidade, a hora que nós falamos aqui em tenepsismo, a hora que a gente trabalha, por exemplo, com o processo da evolução. Você está abrindo caminho para isso. Por exemplo, esse holopensamento que nós criamos aqui, para falar dessa realidade, debater isso todo dia, isso é uma abertura de caminho. Por isso que a gente tem essas consciências que seguem a gente, porque isso não é todo lugar que vai encontrar isso aí. O problema é nós fazermos um holopensamento humano inédito, inaudito, original, diferente, positivo. É o que a gente está tentando fazer. Mas eles atuaram mais abrindo o caminho, mas em que sentido também? Desse holopensamento? Não, que a hora que eles vêm, começam a usar um corpo humano, depois arranjam um filho e deixa para ir para reproduzir, como é que fica? O cara casou, arranjou filho, deixou lá um filho, filhas. Aquilo ali vai dar, dentro do processo da genética, um outro nível. A árvore genealógica, então, é boa. Entende? É igual essas. Hoje eu fui observar aí as mudas que plantaram. Um monte de araçá que foi plantado lá em casa, lá atrás. Tudo arrumado, muda grande. Então, vamos ver como é que fica. Agora estava falando com o Roberto, que eu vi que tem 3 túnias ocidentais que estão secas, que estão debaixo da sombra. Tem que tirar aquilo de lá e colocar outras que aguentam a sombra. Porque sem sol a tuia não resiste. Eu plantei na ocasião 66 tuias. Só 13 que não vingaram lá, porque ficar debaixo das árvores lá cresceram demais. Agora, vocês observam, quem quiser examinar a natureza, olha em torno da minha casa, devido ao processo das energias que nós usamos, como é que tudo cresce mais depressa. É um absurdo. Tudo, daí a pouco você vê, daí a pouco está tudo imbricado, assim, ó, tudo cheio de cipó, de galho, tudo quanto é lado, atrás, na frente, lado, todo lado. Hoje eu estava olhando e pedi até para o Roberto lá, para dar tem muita macega, dar uma limpeza lá ainda, que não está muito limpo. O negócio está enorme. Todo lado. Com a Heurberg também, que é coisa do sereno. E também isso é um efeito halo maior ainda. Agora, ó, vocês têm uma casa, muitos de vocês aí arranjaram casa. Então, essa casa, depois eu preciso ver se tem verde em torno da casa. Pelo crescimento do verde, você vai ver como é que estão as suas energias. É da casa que vai irradiando. É isso que eu estou falando aí, é a personalidade humana. A minha lá eu estou satisfeito, porque, olha, pode brincar, nós estamos, é para isso mesmo, vamos nessa. Você está entendendo como é que é? O negócio vai valer. Agora, lá é impressionante, não é? Em torno da casa toda está desse jeito, não é? O negócio está tudo denso. Agora, é isso que eu chamo de afogar, ou asfixiar a residência no verde. A casa do Tarzan. Agora, é preciso que a pessoa tenha paciência, né, com os insetos, com os bichos, as coisas que tem. Tem que saber mexer com isso. Saber conviver. Aldo, essa convergência que está ocorrendo agora, por exemplo, a gente já tem praticamente 25 anos de trabalho organizado com um grupo específico trabalhando direto. Tem a reurbanização, que está correndo lá paralelo. Esse movimento audiovisual, por exemplo, de interesse por temas parapsíquicos, que não ocorreu nos últimos 20 anos e ocorre agora, por que essa convergência exatamente? Está havendo um surto disso aí, né? Tem pelo menos 10 países diferentes. É aquilo que a gente chama de crista da onda.
Às vezes ocorre isso aí, porque depende do processo do zeitgeist, o processo contemporâneo, e outras coisas mais. Mas se a gente for Uma olhar, coisa engraçada da relação sentido. que você falou sobre os filmes, Sim. eu estava olhando, nós estamos falando assim. E tem esse livro que faz 45 anos que tem controvérsia. Essa é controvérsia sobre o livro faz 45 anos, Chris Perry. Está havendo uma briga há 45 anos. Eles viram Que é ou não é? o alcance da época que foi publicado aquela agora, são 45 Agora, Valdo, anos. se a gente for olhar justamente esse zeitgeist, não indica isso. Guerra, um monte de coisa atrapalhada, cada vez mais enrolado, o Brasil com essa corrupção, essa coisa toda. Mas por que esse movimento está É acontecendo porque agora já tem muita gente também que está interessada no processo extrafísico, né? De um lado tem as com os réus, mas do outro lado tem os intermissivistas, que somos nós, com esse negócio todo, isso tudo agita. Mas isso é o acúmulo de energia do nosso próprio Também, inconsciente, Valdo? o processo do holopensene. É o nosso Isso conjunto. facilita, predispõe a dúvida que é. Entendi. Uma outra coisa, o Chico Xavier dessomou, isso aí mexeu com os espíritos. Eles ficaram, tipo, viúva e órfãos, uma boa parte deles. Então eles ficam No procurando Brasil, uma situação isso justifica. para compensar. No Brasil Entende? justifica, mas a Espanha, Inglaterra, sim. outras coisas assim, que a gente acha que é o diferente. problema é a hora, né, de mexer com isso. Vamos ver como é que está. Agora, eu não tenho muita assim, entusiasmo com essas coisas, não. Porque tudo tem surto. Aquilo explode temporariamente, depois some tudo. Mas a gente pode chamar- Vem um outro interesse material e envolve aquilo tudo. A gente pode chamar isso de um revivalismo? Não, por Não, enquanto, né? eu acho que não. Não é. Por exemplo, o revivalismo foi o que eles tentaram fazer com a New Age, a nova era, aquele negócio todo. E o quê? Ficou Mas nisso esse mesmo. não, esse é uma coisa nova. Essa é uma coisa nova e agora está mexendo muito com o processo artístico. A New Age não mexeu tanto. Não mexeu, não Esse alcançou. aí sim, esse aí está mexendo. Então mexeu com a mídia, cria problema. Uma outra coisa. Atualmente nós não podemos esquecer nunca o processo do Google, o processo da internet, com essas Que já coisas todas ajudou que também, tem. facilitou muito. Entende? Isso aí é seríssimo. Então, há muita gente que está escrevendo. Já pensou? A Terra nunca teve tantos escritores. É gente que grafa ideias. A maioria é bobagem, né? A gente sabe. Mas os e-mails, Orkuts, Google, blogs. E bem ou mal, tudo É um absurdo. Isso nunca existiu antes. Quer dizer que é um fenômeno contemporâneo esse mesmo agora. Entendi. Agora, é engraçado que o povo está estudando. Isso deles olhar lá e ver, né, pela data, há 45 anos que esse livro é controvertível. Tem gente que está metendo o pau de um lado do outro. Agora, com o Osmar estudando isso tudo, aí já deu outro gabarito. Agora, com 4 livros, já escreveu até agora sobre o livro, mas fica. Agora, eu sabia que isso ia ocorrer. Sabia e falei com o Osmar. Por quê? O livro tem 300 e poucas páginas. Ele escreveu um livro, o dobro disso. O primeiro dele, só para fazer o teste, examinar, analisar a hermenêutica, a exegética do processo. Então, eu sabia que ia chegar nisso. Agora, é impressionante o tanto de filme que vai sair sobre o processo extrafísico. Isso nunca aconteceu. Desse tamanho aí, não. Isso é a primeira vez também. Agora, a maioria deve ser de Vubitar. Mas, vamos ver, depois vocês olhem e falam o que é bom, para eu não perder tempo. Aquilo que for repetitivo, eu não quero ver, já vou avisando. Eu quero ver se tem alguma coisa boa, alguma observação interessante, né? A gente vê com calma. Pois é, vamos ver. Não, isso é igualzinho o caso do léxico aí. Saiu um dicionário agora fora de série, de um senhor de Brasília, que é um militar. Dicionário de palavras interligadas. Agora, o que se passa? Ele, como é que é? Pesete? Ele tem 1.800 páginas. Agora, são um monte de condições. Agora, eu estava olhando, é preciso você saber o que ele pode te ajudar. É igualzinho isso.
O livro é muita palavra que tem, mas é preciso saber o que pode te ajudar. Até agora eu descobri uma coisa que eu vou fazer uma pesquisa. Ele é dividido em substantivos, qualificativos, verbos e diversos. Eu já vi que o diverso me interessa. Ele andou estudando algumas dezenas de dicionários do Brasil e do exterior. E no diverso tem tudo sobre aquela palavra. Agora, por exemplo, eu fui escolher 6 palavras, não tem no livro. Então não adianta, eu tenho muito pouco. Não adianta nada, as que eu quero não tem nenhuma. Então agora, o que eu vou ver, que eu já vi, que eu posso tirar partido dele, é que no diverso, ele deve ter juntado a opção de coisa, que às vezes eu não li todos aqueles dicionários, preciso de ver, com calma. Eu vou ler o dicionário todo no diverso. Então, eu vou ler 1.800 páginas lá, nos tópicos diversos, que é o D. É A, B, C, D, é o D, que é o diverso. Então, vamos ver o que tem. Agora, é um livrão. Eu não trouxe porque ele é pesado, eu não gosto de carregar as coisas. Você quer pegar o livro em casa e trazer? É bom a gente mostrar para tudo. Olha, a chave que você passar embaixo é essa. A primeira, a outra. Ele está em cima da mesa. É bom vocês verem que é mais um dicionário, que esse aí acabou de ser lançado, é novo, tem uma série de apresentação do povo lá de Brasília, gente da academia, etc. Tal, e é um livro que não tem outro. Agora, é um livro analógico, de 10 afins, mas é de ideias, palavras interligadas. Então, por exemplo, a maioria das palavras, elas estão seguindo a inicial da palavra. Então, você está procurando por outro conteúdo, você não adianta, o negócio tem que ver ali como é que é. Agora, se você achou aquela palavra que é que você quer, e o livro tem, dentro daquele total de palavras que ele tem aquela que você quer, aí é bom você observar, porque às vezes tem alguma coisa que interessa. A gente tem que saber usar, não tem saída. É um complexo, até um certo ponto. Tem também muitos erros ainda, porque primeira edição, né, está cheio de erro de digitação e tal. Isso é normal. Mas é um senhor livro, de qualquer maneira, já tem que bater palma, porque é léxico, dicionário, e da língua portuguesa, a nossa língua é das mais ricas que tem no mundo. Isso aí está mostrando. Ele está no mesmo caminho do negócio do Sacone. Entende como é que é? Agora é um livrão, são 1.800 páginas. Vocês vão ver o livro como é que é. Interessante. Vale a pena. Agora, eu estou querendo é ver o que desse rio, que peixe que eu tenho. Até agora que eu vi, eu quero ler, eu vou ler tudo sobre os diversos, porque aquilo é interessante. Vocês sabem o diverso no analógico, o que é, né? Aquela parte do fim, que tem uma expressão, por exemplo, popular da coisa e tal. Um negócio nesse sentido. É miscelânea, que você não sabe. Nunca sabe o que ele pescou. Agora aqui, existem vários casos de humanos que se comportam como animais. Os que mais aparecem na mídia são jovens que se comportam feito cães, latem, se jogam na parede, imitando lobos, até uivam. O que seria isso? Se for obsessão, por que o obsessor faz a consciência se comportar como animal? Olha, isso varia muito. Você tem que lembrar que tem também as pessoas que andam rastejando, né? Elas andam de 4. Existe isso. Então, há uma certa predisposição, às vezes, genética nessas questões, que parecem animais. Isso aí varia muito. Vocês olham o tanto de apelido que as pessoas têm baseado em animais. Né? Lembra que eu falei aqui, por exemplo, Carlos Lacerda era chamado de corvo. Cada um tem o que pode, né? Aquilo que aparece. Não é isso? O pensamento oriundo do medo tem o mesmo efeito nocivo que o mau pensamento? Depende. Todo medo já é um processo porque há uma conotação patológica. E o pensamento nocivo é sempre patológico, de modo que, por baixo, os dois se equivalem. Mas, lá no fundo, Agora, o medo, ele é mais frágil. Não é? Agora, uma pessoa que é corajosa e que pensa mal, ela é muito pior. Em exempologia, eu poderia sugerir outros exemplos. Ele está querendo, além da exempologia que nós demos aqui, ele está querendo algum outro mais.
Eu dei o legal e o ilegal. Agora, tem tanta coisa que você pode falar sobre a personalidade humana, né? É só pensar o que é. Por exemplo, baixa, alta, gorda, magra, na apresentação. Uma pessoa extrovertida, introvertida, e por aí vai. Em caracterologia, item 6 veio depois de ficha limpa da política. 6, ficha limpa. Não, a ficha limpa já era falada. Que é o processo da pessoa que não tem o OB, o BO. Não é isso? Isso é antigo. É muito antes da ficha suja. Agora, não é por causa do processo da política. É o BO. Ficha limpa da política. Havia antigamente aqueles atestados de residência, atestados de boa conduta, isso tudo é ficha limpa. Certidão negativa. Pensa bem que havia uma porção de explorações do processo do governo sobre essas coisas. A negativa ainda tem ainda, né? Pois é. Agora aquela de boa conduta ainda tem? Nada consta. Pois é. Agora a gente já está aqui. Curte PSEC, dicionário de palavras interligadas. Agora, uma senhora apresentação. O livro tem 800 mil vocábulos. Agora, o que eu estou falando aqui é o seguinte, o que eu estou estudando é que ele vem A, adjetivos, B, substantivos, C, verbo, D, diversos. Então, por exemplo, vamos ver a primeira palavra. Está escrita abafar. Então, vamos ver no diverso o que ele está falando. Abafa, abafar a banca, amortecedor de sons, deitar água à fervura, pôr panos quentes em, pôr uma pedra em cima, tambor surdo, vinho abafado. Quer dizer, esse é bom. Para mim, até agora que eu vi, a melhor vantagem até agora do dicionário para mim é isso aqui. O diverso vem, adjetivo, abafar. Abafadiço, abafado, abafar, abafante, abafativo, vem tudo que tem. Todas as palavras interligadas. Agora, no substantivo, abafa banana, abafação, abafadela, abafadouro, e por aí vai. Mas chega até tapete. Agora, no verbo, abaetar, abafar, abanar, abrecar, abetumar, aboborar, abochornar, abrandar. O homem viu, que ela anotou aqui, deixa eu ver aí o total, são 67 dicionários que ele pesquisou. De modo que ele colocou tudo aí dentro. Agora, o que eu estava procurando, por exemplo, eu peguei uma série de palavras, tá? Até aqui, não achei nenhuma. Ditadura, tirania, autocracia, totalitarismo, dominação, feudalismo, monarquia, aristocracia. Não tem, mas eu achei, por exemplo, você vai no torturador, está falando em totalitarismo. Mas só cita. Agora, o problema, pois é, não tem. Ele só tem o índice remissivo. Então, o processo todo é que você, até agora que eu vi, eu trabalhei 15 minutos nele aí antes de vir para cá. Agora, até agora que eu vi, eu depois que eu li os diversos, eu falo para vocês. Porque no diverso vai ter alguma coisa diferente. Meu chapa, qualquer dicionário em português novo que aparecer, que estão ciscando qualquer coisa, manda o cara vir aí que eu vou dar banana para ele, doce de leite, bolo, que estão fazendo agora, um bolo mineiro lá no shopping center, que é um negócio de abafar. Bolo mineiro. Você acha que eu devo falar onde é que é? Não pode falar. O negócio dá vontade de você comer o bolo inteiro. É o bolo da minha mãe. Minha mãe de Minas Gerais, a mesma coisa. Agora, nós levamos lá para a minha irmã e tal, o negócio dela, falou, não, esse é o bolo da mamãe. Não, tem no shopping, tem uma pessoa que está fazendo a mesma forma. Só para comentar, esse dicionário só vão ser feitos 300 exemplares. Esse aí é o 49. Ele está marcado, só tem 300. Agora, vamos comprar mais para deixar no sítio. Esse aqui eu vou trabalhar com ele uma temporada. Professor. Se vocês permitirem, né? Tem que mandar um e-mail para o SAC, que é SAC, Serviço de Atendimento ao Consumidor, @pesauros, com th.com.br. É o mesmo Santos Azevedo, editora. É de Brasília.
É lá de Brasília. Tesauros, é. Então, saque, Agora, arroba 300 exemplares. E o Esse aí preço? está ganhando de vocês. E 300 exemplares, eu acho que nós não publicamos nunca nenhuma edição de 300 exemplares, sempre é mais. Você já pode contribuir com uma palavra interligada que é esgota estoque. Toda vez que você fala uma coisa que tem na cidade, esgota estoque. A Pomares, aonde. Então não pode anunciar. Eu falo alguma coisa, eu gosto. É uma técnica de marketing essa. E o Tem umas que eu fico chorando as mágoas com cotoveloma. Tem uma delas que não está aparecendo mais, que é o kiwi sem açúcar. Cortado, kiwi sem açúcar, não está aparecendo. Eu falei, o dia que aparecer lá, que ele fala que eu mando uma carreta para pegar toda a carga. Aquilo é o máximo. E só para finalizar, o preço é R$380, tá? Ô, Cris, eu já falei do seu dicionário aqui, tá certo? Professor, aqui em cima no ar, Sim. voltando aos atestados da personalidade humana, eu gostaria de trazer para a discussão um atestado chamado de idoneidade ideológica, que a ditadura colocou depois do AI-5, e você só entrava no serviço público, né, depois de 1970, com esse atestado. Esse aqui é o pior de todos. Né? Esse só terminou quando terminou a ditadura. Só entrava quem tivesse a ficha limpa. Não é fácil. Limpa. Isso é que é ditadura. Agora eles falaram que era dita branda. A dita branda é essa que eu chamo de ditadura eleitoreira. Aquela que faz eleições. Essa que é a dita branda. É a tapeada, entre aspas. Branda é a vovozinha, né? Mas é o jeito. Agora eu estou escrevendo esse verbete. Ditadura eleitoreira. Sobre os assuntos. Já tem dois exemplos bem claros. A exemplologia já tem. É o Chaves e o Ahmadinejad. Aquele. Armazena já. A Rosa sabe falar direito. Agora, o homem é da Irolândia, do Irã. Irã, né? Irã. Ele é brabo. Agora, é muito engraçado o que eles falam dele lá, o resumo da biografia dele na internet. É interessante. Valdo, E ele é estudado, estudou, coisa séria. eu estava vendo essa enciclopédia eletrônica nova, estavam me mostrando, eu achei interessante o jeito que eles fizeram. Qual delas? Essa que vai sair ainda, que já existe lá no Holociclo, a eletrônica, que você já viu. Da Conscienciologia. Enciclopédia da Conscienciologia. Uma enciclopédia sua. Que está A eletrônica. nossa? Não é minha, é sua, você também está lá dentro. A nossa, a sua, a nossa. Tá bom o CD, tá bom. Você já chegou a ver também, né? Que eles botaram de uma forma bem mais inteligente. Mas olha, agora é que a gente tem que ver, porque tem 1820 verbetes. Não, mas é que a gente fala 20. Você não descobriu qual que é? Aí eu produzo uma palavra. Crias, aqui ó, crias, mas caíste de 4, não é? Crias. Introduz lá uma Desejavas. palavra. Aí sai tudo em ordem decrescente. Eu achei interessante aqui. Você chegou a ver, né? Não existia isso no. Não, agora eles estão trabalhando cada vez mais. Outra coisa, que eles vão colocar também de download gratuito, vai ajudar muitas pessoas, com todos os textos nossos. Inclusive os livros de vocês. Pouco a pouco eles vão chegar lá. Isso vai demorar um botar pouco. mais coisa de livros também. Isso vai demorar um pouco, mas a hora que ficar tudo constituído vai ser um processo maciço. Um monobloco bem forte. Muito livro sobre esse aspecto. Vamos ver o que dá. Agora, voltando à personalidade de vocês, ou seja, humana, de vocês. Professor, pensando na personalidade humana,
no almoço que nós fomos, árabe, que nós tivemos a semana passada, Sim. eu vi o senhor conversando com o rapaz lá, e em poucos minutos, o senhor fez uma leitura dele que ele tinha um traço de liderança. Oi. Mas eu fiquei pensando, até hoje... Ninguém falou para mim, você viu que foi a primeira vez. Agora, o melhor não foi isso, não. O melhor é o caso do aniversário. Também. Aquilo é que é clarividência, entende? Agora, precisa de viver comigo para a pessoa saber como é que é. Mas, professor... Você não acha que esse processo do aniversário, por exemplo, não foi o mais sério ali? É impressionante. Uma outra coisa, aquilo passou assim, né? Porque eu também não quis chamar muita atenção, porque você viu que eles não quiseram bater os parabéns. Bater os parabéns que eu falo em vez de bater palma lá ou qualquer coisa. Então eu não toquei mais no assunto. Mas agora veja, como é que eu vou saber daquilo? É isso que eu queria saber. Não, eu te pergunto. Eu sou Consim Cobaia, não sou Consim Cobaia? É aquele negócio dos 5 baias, etc. Sou eu. Hein? Não, na hora que estava lá, eu vi a aura dele. Na hora que eu entrei na aura dele, você está entendendo? Aí veio aquele fluxo da ideia. É o aniversário dele hoje. Bem claro. Agora, então, eu não podia entrar e falar qualquer coisa, porque nós não levamos presente nem nada, porque senão ele ia me perguntar, como é que você ficou sabendo? Quem é que te avisou? Eu, então, falei assim, não, o jeito eu vou perguntar a idade dele. Quantos anos o senhor tem? E como é que está? Aí ele falou, não, eu estou completando hoje 74 anos, etc. Tal. E você viu que ele falou com a maior boa vontade, feliz da vida. Aí o povo tudo olhou para mim, mas como? Todo mundo entrou, a casa, a primeira vez que nós vamos lá, a família nós não conhecíamos, ninguém sabia nada. Não é? A maioria de nós, nenhum de nós nunca vimos aquelas pessoas. Agora que eu entra o senhor, chega lá, a gente começa a conversar e eu começo a fazer isso que eu falo, né? A parapsicosfera, vejo, examino tudo. Até estava sentado no lugar, olhando bem ele para a história. A hora que eu falo aquilo, o povo tudo olha, mas como que o Valdo ficou sabendo disso? Mas todo mundo ficou calado, respeitando, porque o negócio estava solene, né? Pela casa. Aquilo é que foi. Agora, depois veio o rapaz. A hora que veio o rapaz, eu fiz a mesma coisa, examinando a parapsicosfera dele. Pessoal, esse rapaz é político, alto nível, já leu os negócios, e eu fui então puxando brasa. Foi em cima da linha. Eu achei engraçado porque eles comentaram que o rapaz não fala muito. E daí com o senhor o rapaz... Ele não fala muito? Eles comentaram que na família ele não fala muito. E que aquele dia ele estava falando demais. Eles falaram isso. Ele não fala. E que naquele dia ele deslanchou, né? Deslanchou. Tudo, mas foi por causa das perguntas também que eu fiz. E quando você falou que conhecia o Ponte Miranda, pronto, né? Aí, ele abriu mais a vida, né? Gostou da história. Também. Agora, ele tem capacidade, o processo todo é esse. Porque ele ali na conversa, ele não demonstrou nenhum traço de liderança, assim, pelo menos que eu pude observar, né? Mas e depois? Não, mas e depois? Para a família toda ele não tem liderança nenhuma, mas e depois que ele começou a falar, você viu algum traço? Sim, realmente. É isso aí. Aí é que eu fiz. Agora, gente, é isso aí que nós estamos de fazer para examinar os perfis das pessoas. Não ir no bico da aparência. A gente tem que ver por baixo da aparência. Sabe como é que é a realidade dela? Senão não adianta. O caso é esse. Agora, o outro rapaz também, ele na mesma hora entrou para fazer a propaganda, aquela coisa toda, alto nível. Aquele ele é muito simpático. Nós voltamos com ele, eu e o Felipe, ele que veio trazendo no carro. Ele é muito simpático. Nossa, muito. Fora de sério. É gente muito boa. Muito atencioso. Agora você vê, em passado, principalmente dele. É a vida. Professor, no caso do grupo familiar,
pelo que eu pude observar ali, então o grupo familiar não desenvolve na pessoa, muitas vezes, o traço que a pessoa tem já íncito de outras vidas dela. Isso pode acontecer, a pessoa ficar reprimida. Uma coisa muito séria. A casa, com o ambiente, não tinha nenhum efeito negativo. Era tudo positivo, não teve ataque extrafísico, não vi nenhum assediador extrafísico bravo lá em cima. Agora, você viu que tinha também proteção em tudo que eles fizeram, né? Parede, obra de arte, livros em cima da mesa, aquela coisa toda. Isso tudo dá o processo da blindagem. Entende? Fica tudo pró, não tem nada negativo. Isso aí é importantíssimo. Vocês dividem comigo em certos lugares, para a gente examinar o processo de o poltergeist, outra coisa. Um lugar bom assim é fácil. Com açúcar até eu, dá até mais apetite para jantar, almoçar. Agora eu quero ver em outros lugares. E tudo a gente tem que discriminar, é fazer essa discriminação. Entendeu? A discriminação extrafísica do processo da paranamnese. Essa paranamnese é que eu chamo da parasemiologia das pessoas. Entende? Foi isso que eles fizeram comigo em Curitiba, quando um amigo meu lá me pediu, que é psiquiatra, para eu ir lá examinar os doentes, sem eles mostrar a ficha para mim. E colocou todo mundo em torno para saber como é que era. E eu decidi 3 casos lá na hora, assim, eles pegaram a ficha lá para confirmar, tudo em cima do lance. Tudo na hora. Como é que eu preciso? A rapidez é impressionante ali, professor. Pois é. Porque o negócio não, outra coisa, os fatos são todos normais. Vocês não viram eu ficar diferente para nada, vocês não viram outra pessoa. Não. Vocês depois, os familiares lá, que observaram que o rapaz estava mais falante, mas isso é outra coisa. Aquilo é porque a gente estabeleceu a tribuna para ele. Eu dei a tribuna que eles cerceiam. Eu criei a tribuna. Entendeu? Não, eu fiz a piada, né? Pelo menos assim, né? Para ficar bem, né? Para ele, né? Melhorar a situação dele. Aquele, se ele entrar, porque ele já mexeu com isso em vidas anteriores. Eu não entrei em nada de vidas anteriores, você viu? Fiquei quieto. Eu lá não podia falar, né? Se me perguntasse, eu possivelmente ia abrir o jogo, mas não dá. Mas é lógico que ele já mexeu com o processo de política, tudo isso. E ali dentro, daquele contexto do holopensene, eles estão inimidos. Não, a etnia não tem nada daquilo. Não. Ele entrou na família, né? Ele é o infiltrado. Infiltrado. Entende? Ele comentou que a esposa dele não permite que ele mexa com política. E ele segue, né? É um grande cara esse aí, viu? Agora, nós ainda vamos ver esse cara. Nós ainda vamos ver ele por aí. Ele ainda vai ainda aparecer por aí, vai. Aquilo lá é gente do passado, está na cara. Aqui, ele é muito favorável. Aqui. Agora, eu pedi para o Pontes dar uma de mão nele. Foi. A hora que nós saímos de lá, eu pedi para o Pontes, dá um jeito nele aí, que o Pontes está, de vez em quando ele aparece, quando tem os processos de jurisprudência, ele está aí. Queria entender melhor, né, da casuística e a interação dos fatos e parafatos. Que o senhor percebeu que era aniversário dele, daí o senhor começou a rastrear... Não, o problema todo ali é a clarividência. A hora que eu sintonizei a parapsicosfera dele, eu senti a situação e com a maior naturalidade. Você acabou de cumprimentar a pessoa, pegou na mão dela, aquele negócio, nunca viu a pessoa, na casa dele, ele é o dono da casa. Então, como é que como é que eu vou? Nunca nós fomos lá, eu nunca entrei naquele edifício, não sei nada daquilo. Uma loucura total. Outra coisa, foi fora daquilo, foi fora. E não tinha nada na casa que desse indicação que era um aniversário. Porque às vezes tem, né? Não tinha nada de nada. Não tinha nenhum indício intrafisicamente. Mas é que são as minhas coisas. Agora, eu tenho até receio dessas coisas, mas às vezes quando o negócio é assim mais suave, eu falo. Eu tenho certas coisas que eu seguro. Porque senão fica o cachorro no restaurante. Eu fico com a cara de tacho lá. Você sabe que eu estava no restaurante, né, na Tijuca, quando eu vejo aquele big, parecia o São Bernardo lá dentro. Eu falei assim, mas como é que deixaram entrar esse cachorro aqui? Olha, o que ele está procurando? Ele? Aí o Wagner,
Não tem cachorro nenhum. Não tem, não. Presta atenção. Aí eu fui olhar, realmente, o cachorro desapareceu. Agora, eu fico com a cara de tacho, né? Fico sendo alucinado, que isso chama-se alucinação. Agora, por exemplo, essa alucinação lá, não tem jeito, que você vai na hora. O negócio atesta o fato. Então, o problema do fato em cima do lance, ninguém pode falar nada. Então, o extrafísico, aí você vem para o intrafísico e você confirma o fato. Aí você dá a confirmação para si mesmo. Esse. Você vê a situação e você entra. Agora, a primeira conclusão que você tem, o ambiente da casa está totalmente favorável. Então, é tanto que a turma comeu lá, que foi uma loucura. O que aquele cara comeu de arroz que estava lá, aquele arroz preparado com aquelas... Como é que chama aquilo? Amêndoa, mas amêndoas especiais árabes. Ele foi servido 3 ou 4 vezes daquilo. Estava lá perto de mim, eu não sou bobo. Aqui, a dona da casa já fez a comida especial para mim. O arroz estava perto de mim, vocês viram? Eu fui o primeiro a me servir do arroz. Agora eu vi, assim, ó, o ambiente é favorável, vamos ver o que tem aí. Agora ali, ó, se eu fosse mexer, sabe, puxar o fio da meada, ixi, né? A gente ia longe disso. Professor Valdo, o senhor comentou ainda há pouco sobre a questão do ambiente ser favorável, ser blindado por conta de objetos na parede, objetos nas mesas. O que caracteriza o objeto que evoca ou esse que blinda? O que é isso? Olha, eu não vou dizer, para não especificar muitas coisas para você, que nós não queremos colocar as pessoas em evidência. Mas deixa eu te explicar uma coisa. Lá, na hora que você entra, você já vê que o ambiente está todo formado dentro daquele óleo pensene familiar deles. A saudação que já tem na entrada do apartamento, entre o elevador e a porta do apartamento, você está entendendo? Já tinha uma saudação muito boa, positiva, em árabe. Agora, a hora que você entra, tem uma verdadeira biblioteca das últimas publicações do processo, inclusive geográfico, turístico, artístico, tudo em cima da mesa. Entende? Agora, o ambiente todo muito bem arrumado, máximo. Mesa, tudo, paredes, né? Outra coisa, um apartamentão alto, tudo aberto, enorme. Então eu falei assim, gente, aqui está tudo bem. Então eu senti aquele banho de energia. Aí, cá comigo, eu comecei a ver quem é quem extrafisicamente desse povo. Se tem relação com o meu povo, né? Vamos ver como é que é. Entende? É lógico que tinha. Então, na hora que veio, eu me senti em casa. Me relaxei, etc. E comecei a falar logo, né? O AIEC não chegou a aparecer lá, né? Não, mas tinha gente dele. Pois é, foi isso que eu vi. E a turma toda com consonância ali com o ambiente. Então, em vista disso, eu tive plena confiança. Por isso que eu abri o jogo. Foi assim que você começa a captar tudo. Ali, se for deixar, você entra com tudo. Eu não quis falar nada, por exemplo, da dona da casa, que era a senhora desse senhor. Não falei nada, fiquei quieto. Porque aí entra agora o bom tom, o processo de educação, os limites que você tem, as raias que você respeita. Entende? E outra coisa, o processo de homem e de mulher é um problemão sério, problema de família é outro problemão sério. Eu, às vezes, vejo a opção de cor de mulher, não posso falar nada. Se falar, não, qual é o interesse dele nisso aí? O que é? Tal. É um problemão. Agora, com o homem é mais fácil, né? O negócio foi por isso que eu abri o jogo. E você viu que depois ele abriu o jogo também, ele falou tudo. Agora, tudo é processo de clarividência. E tudo é baseado em energia e a sua sensibilidade para decodificar os fatos e parafatos. A gente chega nisso e acabou. Agora, o que eu quero dizer, e é isso que você, Felipe, guarda na sua cabeça, é isso. Há determinados fatos que são iniludíveis, inquestionáveis, indiscutíveis. E em cima do lance, não tem jeito.
Agora, é isso que você tem que fazer pesquisa para entender o processo de parapsiquismo. Agora, comigo, o que acontece num caso desse, tem um aspecto ruim nisso tudo. Porque conforme a situação se acumula muito isso, e se o negócio é muito intenso, em pouco tempo aconteceram vários fatos, a pessoa fica com medo da gente. Está entendendo? Principalmente se ela tem alguma coisa acobertada. Ela fica com medo. Qualquer coisa tem, abre o jogo aí com a gente. É igualzinho aquelas pessoas que eu já contei aquele caso do senhor lá de Pedro Leopoldo. Ele entrou na fase que, você sabe que isso é uma fase do mal de Alzheimer. Né? Começou a falar tudo, mas o problema é que ele ficava praticamente incorporado na história. E começava a falar toda a sujeira da pessoa, na frente, todo mundo está ali. Ninguém mais visitou o homem. E outra coisa, ele era considerado vamos dizer, a reserva moral da cidade. Todo mundo aplaudia o homem porque ele era de uma honestidade a toda prova. A hora que ele entrou e ficou deteriorada a cabeça dele, coitado, deu um processo extrafísico junto. Agora, no mal de Alzheimer tem disso. As pessoas começam a falar demais sobre os outros, etc. Tal, entra nisso, porque ele fica meio descoincidido. Entende? Tem uma fase disso. Nesses livros que eles falam de mal de Alzheimer, eles explicam direitinho esse caso desse senhor de Pedro Leopoldo. Bem claro, bem evidente. Agora, eu fui lá, sabe, com o Chico. Aí o Chico falou assim, fecha a porta, para ver se ele falar alguma coisa. Não, aí ele veio pedir para mim e para o Chico. Não falou nada. Assim, Chico frustrou, não deu. Gorou, não deu nada. O senhor poderia fazer alguma ponderação sobre o relacionamento entre Hannah Arendt e Martin Heidegger? Olha, eu já falei aqui, mas a gente pode repetir. O problema é o seguinte, eles foram amantes, foram namorados, durante muito tempo. Ela era estudante e era pesquisador do processo da filosofia, e ele já era professor. Depois, eles se separaram, etc. Tal, ficou só em namorico. Mais tarde, o Heidegger, casado, teve encontro com ela, a mulher dele sabia de alguma coisa, e teve até problema entre eles. Agora, ela nunca chegou a conviver, parece, com Heidegger. Mas ela também nunca foi contra o Heidegger. Ela falava, mas tudo por cima. Ela passava a mão em cima do processo. Pelo menos eu não vi nada que falasse. Ela sempre falou a favor dele. Ela nunca explicitou, por exemplo, a bobagem do Heidegger a respeito do nazismo. Aquilo, para mim, foi uma omissão por parte dela. Porque é um negócio, mas agora pode ser, né? Problema de educação, a gratidão dela para com o professor, alguma coisa nesse sentido que a gente não sabe. Mas é um problema. Agora, para isso é preciso você ler os fatos da vida dela. Tem uns 2 ou 3 livros dela que explicam isso tudo. E eles fazem conotações também do assunto. O Heidegger foi problemático. E outra coisa, eu quero te dizer, vou repetir aqui que eu já falei isso antes. O Heidegger, ele contribuía para o partido nazista desde 1933 até 1945. Ele nunca saiu do partido nazista. Então, dizer que ele não ajudou o Hitler, não. Ele ajudou sim, era nazista mesmo. Quer dizer, era um boboca nisso aí. A autocorrupção é uma das maiores dificuldades de desenvolver o estado vibracional? Não. Às vezes não é bem autocorrupção. Às vezes é medo. Tem gente que tem medo do processo extrafísico, não quer mexer com isso e tal. Tem uma série de dados. Não é bem só isso, não. Esse pode ser um, mas não é todo. Não significa tudo. André Luiz fala de larvas espirituais infestando o laringochakra dos maledicentes, o sexto chakra dos promíscuos e assim por diante. Essas larvas seriam vermes dessomados, podem ser considerados conceneres, são colocados na pessoa por assediadores ou a pessoa os atrai por afinidade. Não, o problema todo é o processo de contágio, né? E as coisas que tem em relação, por exemplo, toda a vida microscópica e o processo das energias. Tudo isso é possível existir. Então, não toma isso tão ao pé da letra, tem que entender o que ocorre
intra e extrafisicamente. Como nós estávamos falando aí, de ontem para hoje, são 100 trilhões de bactérias que a pessoa tem. Hoje você comentou sobre a contribuição de algumas ferramentas na internet, exemplo, o Google. Algumas ICs usam como alternativa na divulgação de seus eventos o Twitter e o Facebook. Gostaria de saber sua opinião sobre essas redes sociais e se apoia a ideia de que, se usada de maneira séria e padronizada, poderiam ajudar e atrair os intermissivistas em todo o Brasil. Eu também acho. Agora, o problema é saber usar isso de uma maneira equilibrada. Eu confio em vocês, vamos ver o que vocês fazem com isso. Vale a pena. Quando temos uma personalidade naturalmente liderante ou proeminente, e a família inibe esses traços, o que acontece tanto com a pessoa e com a família? Porque para mim parece que essa ação inibidora é nociva, correto? É assim. No caso é o seguinte, essas pessoas, ou elas murcham, e elas perdem muita coisa daquilo que elas vieram fazer, ou se não, elas partem, criam a dissidência e vai cuidar da vida. Uma coisa ou outra quase sempre acontece, a gente nunca sabe o dia da manhã. Você vai me dizer, se amanhã não vem com uma oferta muito grande em cima dele lá, a respeito de um cargo dentro da área do processo jurídico, ele não vai deixar? Lógico. Haveria alguma consigo conhecida, dessomada ou não, que poderia nos servir de modelo de personalidade humana ideal, tendo em vista que os serenões são consciências anônimas? Ele tem uma consigo conhecida, sim. Nós temos aqui o Loche, por exemplo, tem a Rosa Nader, né? A professora Malo Balona. Todas essas são consigo conhecidas, que não estão dessomadas, que poderiam nos servir de modelo de personalidade humana ideal em certas coisas. O Loche, por exemplo, eu não vou dizer que ele seja a personalidade que está sempre acertando, mas mesmo uma personalidade ideal que mostra quando acerta e quando erra, já é uma grande coisa. Vocês não acham? Quem é que pode falar contra? Eu acho de muita honestidade e muita realidade isso tudo. Agora, os serenões são anônimos, o Loche não é. Ele é um pré-serenão. Então o problema nosso é procurar isso por aí. Agora, ó, se você quer debater uma coisa com mais circunstanciadamente, mais detalhe, olha, tem um Arlindário ali, ó, com todo o tênis dele. Isso tudo está aí para a gente ver o que faz. Faz parte do serviço. Mas quem é que está com o microfone? Tem alguém, não? Acabaram o microfone? Pode falar, Lu. Voltando a falar um pouco dos serenões. Os serenões que você conheceu, o que mais chamava atenção na personalidade deles, assim? Como é que é o que mais? Os serenões, fora os atributos. O que mais chama atenção? É a minha deficiência. Eles não têm isso. Então, por exemplo, a minha deficiência é a hora que eu vejo, por exemplo, o discernimento que o serenão tem em relação com o meu indiscernimento ou antidiscernimento. Me dá uma pena do Valdo danada, mas eu não entro em autovitimização. Só me dá pena, eu fico quieto, né? Agora, fico observando aquilo, anoto as coisas, etc. Tal, isso é muito importante. Faz parte do serviço. Agora, isso, João, eu acho que é o ponto alto do serenão. O processo de discernimento. Qualquer consciência, a coisa mais séria é o seguinte: qual o nível de discernimento? Isso é que importa. Você vê qualquer pessoa, vamos ver qual o nível de discernimento dela. Agora, veja, quando a gente fala em nível de discernimento, você sabe que é uma abordagem complexa essa aí. Porque discernimento de quê? Sobre quê? Qual a extensão disso? A profundidade, o valor, a qualificação desse discernimento. Qual o interesse disso? Porque você pode falar sobre discernimento em múltiplas áreas de atividade, de pesquisa e de investigação da natureza humana. Então, o problema é esse discernimento ser abarcante. Você está entendendo? Ser assim, cosmofisiológico. E é isso que a gente acha no serenão. Porque você pode encontrar uma pessoa que tem muito discernimento,
Mas muito assim, específico, reduzido, monovisual. Você está entendendo? Uma coisa mais pontuada ou pontualizada. Agora eu quero ver uma coisa expandida, panorâmica. Aí é que é o X. O serenão tem isso. Eu não sei se o senhor já falou, mas aquele serenão que você viu em São Paulo, que acho que foi o primeiro, né, que você viu, eu não sei se você já falou, mas você identificou quem era esse serenão? Qual era o... Eu sabia quem era. Eu sei quem era, o negócio todo, como é que era. O processo todo é sério. A gente conhece. Teve contato com ele depois? Não, é desses que eu falo aí. Está no meio mesmo. Agora, eu não chamo muita atenção por causa do povo lá de São Paulo. Tem muita gente que vive, né? Que viu as coisas lá. Deixa para lá. E outra curiosidade a respeito desse fato. As pessoas que estavam com ele, você disse que tinha um monte de gente que vinha, né, junto com ele, né? Vinha. E o nível... Porque ele estava se exteriorizando, ele estava se apresentando para publicamente. Você entendeu? Para público. Então vinha um monte de gente. Eu mesmo falei lá, que parecia quando o circo chegou na cidade. É hoje que é palhaço, ladrão de mulher, aquele negócio todo. Então veio o povo. O povo estava atrás dele. E ele estava deixando. Então tinha uma farândula. Você está entendendo? Aquela comitiva atrás do serenão. E eles vinham. Agora veja. Era gente mais ou menos avançada pelo seguinte, a maioria estava volitando em cima da cidade de São Paulo. Então era gente já que tinha noção da história. Era essa a minha dúvida. Qual era o nível assim, de discernimento, de compreensão do que estava acontecendo dessas pessoas que estavam ali com ele? Eles tinham contato com ele ou... Não, eles viram, todo mundo estava querendo seguir. Agora, os assediadores, todo mundo se afastava, caía fora na hora. Uma espécie de espalhar gente que não foi fácil. Agora, ó, isso é dos atos mais raros que você vai achar estatisticamente, esse negócio de serenão aparecer publicamente assim, de uma maneira absurda. Ele se identificou, se deixou identificar e caminhou com o processo, teve contato com as consciências, tudo. Agora, ó, estavam limpando São Paulo, na ocasião. Eles deram uma limpeza lá, estava havendo muito acidente, trânsito, uma opção de coisa e tal. Deu um jeito. Agora, isso foi perto do viaduto, lá de um dos viadutos que havia lá. Hein? Pois é, Maria Paula. E isso foi em que horário do dia? À noite mesmo, à noite alta. Teve alguma 2, 3 horas da manhã. Alguma repercussão física, assim, que dava para se notar? Não, houve um negócio de melhoria, né, do ambiente depois daquilo. E a situação estava precária, havia muita coisa. Parece que ele apareceu de propósito. Agora, outra coisa, tinha os assessores com ele, tinha uma equipe. Você via direitinho que estava com ele. Agora, o que é engraçado é o seguinte, eu estava fora do corpo. Notei que eu estava lá na capital mesmo. Então, eu falei assim, gente, então eu vou ver onde é que está esse serenão. Daí a pouco eu entrei na comitiva que estava atrás para ver como é que era. Está entendendo? Vai ver. E o povo tudo atento, ali seguindo. Outra coisa, a energia dele já segurava o povo todo que estava praticamente volitando ali, em cima da capital. Agora ele parou, lá pelas tantas ele parava no lugar, tinha energia, aquilo ia melhorando. Você notava direitinho. Agora, isso aí teve gente que viu, não foi só eu. Isso é que foi importante. Então, por exemplo, um serenão desse, quando aparece, é mais sério que um disco voador. O disco voador, o público vai falar. Agora, o serenão, foram vários que vieram falar para mim. E tudo coincidiu direitinho, a data, a situação, a época, o horário, tudo certo. Era aquilo mesmo que eu tinha visto. É tanto que a pessoa que falou nisso era uma senhora. Ela que viu. E ela que viu também a palavra serenão, que eles estavam falando. Ele já estava usando isso. Você sabe que paulistano gosta de pôr tudo no ão, né? Tudo é grandão, que é também uma das características do idioma português. É só o idioma português que tem esse sufixo ão. É interessante. Valdo, você comentou aí a questão do discernimento, né? Avaliar o discernimento da pessoa.
Quando a gente quer ver a questão de prioridade, um dos indicadores é ver o histórico de decisões da pessoa. Agora, para avaliar o discernimento, você se baseia no quê? No que ela fala, nos posicionamentos? Eu vejo o seguinte, eu analiso o alcance e a profundidade da nitidez, da clareza do pensamento emitido por essa consciência. Então, por exemplo, se eu vejo que o pensamento é límpido, claro, esclarecedor, sério, que eu sou capaz de assinar embaixo, mas por quê? Eu estou assinando embaixo uma coisa que ultrapassou o meu modo de pensar. Aquilo ultrapassou a minha capacidade de elaboração e de concepção daquela ideia. Então, isso aí o negócio muda de figura. Entende? A primeira coisa que eu gosto de fazer é o seguinte, eu gosto de colocar aquilo tudo nítido para mim, tem que ficar bem límpido, uma situação exata, para não haver dúvida. A hora que eu vejo que o negócio é sério, aí você olha os outros pormenores. Você começa a ver, não, por que a pessoa não fala disso? De que modo que é? É assim que a gente vai ver. Agora, tem gente que às vezes é difícil de você tem que acompanhar mais o pensamento. Por exemplo, uma das pessoas que escreve com essa nitidez, mas ele tem os processos dele, depende da época que ele escreveu, ele tem os cacuetes emocionais dele, a situação dele. Mas é o Norberto Bobbio. Ele é impressionante. A limpidez de pensamento e como ele domina o processo do idioma. Ele joga com a palavra certa, na hora certa, tudo certinho, e vai picotando aquilo. Quando você pensa que acabou, que ele esgotou o assunto, ele continua, abre o jogo e vai falando. Agora, isso dentro da jurisprudência, da política e da filosofia lá dentro dele. A filosofia praticamente jurídica dele. E ele é um exemplo disso. Olha os livros dele que você vai ver como é que são. Agora, o livro dele mais sério é esse que eu estou revendo aqui, que é A Era dos Direitos, Norberto Bobbio. Esse é o melhor que você considera? Não, esse aqui é o mais sério deles, é um dos que deve a pessoa estudar pelo seguinte, é o direito, né? Ele fala tudo de modo geral sobre os direitos. É A Era dos Direitos. Esse é o clássico dele. Essa apresentação é do Celso Laffer aqui. Essa edição aqui é a nona, a editora Campos. É um livro pequeno, mas é poderoso. Ele tem 210 páginas, mas é um livro poderoso. Agora, o que ele fala? Ele vai, vamos dizer, ele faz a dissecção dos processos de direito de tudo quanto é jeito. Entende? Vários tipos, como é que é. Começa do início, do princípio, do começo. E vai indo. Começa assim, ó, presente e futuro dos direitos do homem. Esse é o segundo capítulo. Agora, a apresentação, a primeira parte é sobre os fundamentos dos direitos do homem. E começa por aí. Ele começa assim, ó. Neste ensaio, proponho a discutir 3 temas. Qual é o sentido do problema que nos pusemos acerca do fundamento absoluto dos direitos do homem? Segundo, se o fundamento absoluto é possível, se, caso seja possível, é também desejável? Olha só. Ele era um matemático do direito, esse cara. Ele era impressionante. Sempre foi. Agora, viveu muito tempo, teve muita experiência. Agora, o tempo todo. Agora, é lógico, ele mexeu muito com o processo de marxismo, uma opção de coisa nisso aí, coisa de italiano. Gramsci, aquele negócio todo. Aí ele reconsiderou uma opção de coisa. Agora, o problema é esse. É que na hora que ele analisa o processo de direito da pessoa, como é esse livro, ele é totalmente isento. Ele não está falando com nenhuma paixão, é de uma frieza absoluta, racional, lógico, ponderado, equilibrado. Agora, ele merecia um busto aqui, né? Não sei se está naquela... Não, precisava de fazer, eu também já falei isso. Dos caras de direito, esse aí é um que precisa de entrar. Feio como a necessidade dele. Ele era muito feio. Vocês já viram a cara dele, né? O Norberto Bobbio? Ele parecia, agora veja, primata e Norberto Bobbio é muito parecido. Você vê então, né, o que é um primata clássico e um primata avançado, evoluído, né, que é ele. Mas se vocês compararem, lembra um pouco de primata.
Observa bem, né? A cara dele. Mas é uma grande personalidade. Esse aí é fora de série. Vale a pena a gente lembrar isso. Fisicamente você já encontrou com ele, Valdo? Dentro dessas... Não, eu vi uma vez uns processos de energia, mas eram outras pessoas que estavam estudando o problema dele. É como se fosse uma equipe que trabalha com ele, entende? Ele é uma pessoa aclamada em muitos países. Ele é fora de série. Então, deve ter uma turma de assessores muito forte. Uma vez você comentou também da dispersão dele, né? Que ele até mesmo admitia, né? Essa condição da... Não, ele confessou isso. Sabe por quê? É o que eu falo para vocês, você precisa ter cuidado. Eu falei por causa disso. Por causa a versatilidade, a polivalência de vocês. É o caso dele. Ele dominando o processo da ideia, faz com ela assim, ó. Ele começou a jogar bola por todo lado, para trás, com o pé e tal. Pessoa, isso aí é um problema. A pessoa tem que fixar, né? Para ver o que faz. É que fica. Quando a gente cede sobre certos aspectos e pontos de vista para um melhor entendimento entre todos e também uma forma de dar o exemplo, acaba se criando vício nas pessoas. Elas costumam nunca mais aceitar que tenhamos opinião própria e querem que continuemos cedendo para o resto da vida. Não, isso aí não é assim. A gente dá o contra, né? Para isso é que tem. It's enough, basta. Né? Chega. Stop. É isso. Qual a melhor forma de manter nossa identidade, personalidade e continuar cedendo quando houver necessidade? Você cede, mostra o que é e fala por quê. Isso é aquele cara que, olha, vocês colocam aí, eu sou voto vencido, põe na ata. Às vezes é importante falar que a pessoa é voto vencido, isso é muito importante. Ela está defendendo o ponto de vista dela. Amanhã pode ser que ela precise disso. Eu não dou conta desse povo que faz isso. Eles estão certos. Os macetes do macrosoma são conquistas da Consim em ressomas anteriores ou uma oferta extrafísica. Não, os macetes são sempre porque tem uma meritocracia. A pessoa mereceu, ela recebe aquilo porque ela vai aplicar aqueles instrumentos no trabalho assistencial que ela vai desempenhar. Agora, então, isso não é uma oferta, fazer descontinho ou criou seio a liquidação, não tem nada disso. A personalidade de uma pessoa, sob o ponto de vista da Conscienciologia, vem de onde? Vem da experiência pessoal dela, né? É formada pelo quê? Pelos altos esforços. Em suma, em que momento e onde se dá o nascimento do ego? Olha os infusórios, olha a ameba, vírus, olha a floresta, a botânica, a fauna, né? Principalmente a flora, né? Que é mais bonita nessa época da primavera, é a flora. Ele é natural da consciência ou é o quê? É ela que está se formando. Olha, falando para você claramente, você é fruto de você, tá certo? Se você não gosta de você, a culpa é sua. Se você gosta também, a responsabilidade é sua. Olha bem, você é fruto do seu esforço pessoal. Tem uma amiga que é altamente espiritualizada, mas que se encontra ainda ligada ao espiritismo. Posso ensiná-la a MBE e o EV? Olha, não há nenhuma cobrança de direitos autorais sobre MBE e EV. Não há patente, nem copyright, nem patrimônios intelectuais sobre nada disso. Quem quiser pode usar à vontade. No caso dela, se ela é sua amiga, você fala com ela para fazer uma experiência. Agora, ó, cuidado, porque às vezes ela está muito entregue ao trabalho dela, isso aí pode, estado vibracional, pode mudar a pessoa na hora, né? E dar uma série de consequências de mudança, por causa da reciclagem. Observa bem o que você vai fazer com ela. Não desencadeie um processo e deixe, não faça isso. Nós temos 3 condições para isso: acolhimento, orientação e prosseguimento, quer dizer, o encaminhamento. Você tem que seguir. Não pode deixar a pessoa assim no espaço, puxando o tapete dela. Outra coisa, abrir o jogo da pessoa, às vezes, é puxar o tapete.
O senhor comenta aqui na questão do voluntariado, na voluntariologia, voluntariado interassistencial no trabalho certo, no lugar certo, na hora certa e com as pessoas certas. Em termos de personalidade humana, esse é o auto-encaixe do voluntário neste processo ou é a gestão colocando o voluntário? Não, a qualquer coisa o ideal é tudo ser certo. Se você puder colocar a convergência de todos os fatores da vida humana, os agentes que movimentam a sua vida, colocar aquilo tudo com convergência e entrosamento para fazer interação, é o ideal. Professor, aqui no B. A respeito do que a Malu citou, do crescimento do interesse das pessoas pelo extrafísico, que o senhor também citou, e a respeito dessa pergunta que o senhor respondeu, a respeito do Facebook, das mídias sociais que estão crescendo, como que a gente poderia estar analisando isso para a veiculação do trabalho da Conscienciologia, do IPC, analisando também o tipo de conteúdo que circula nessas mídias sociais, ou mais pelo que nós vamos comunicar? Das coisas que eu vi até agora, o que me interessa ver nisso é o seguinte, por exemplo, filme. Se tiver algum filme que seja mais ou menos real perante o processo extrafísico, a gente vai tocar nesse assunto. Se o filme é apenas para fazer aliciamento religioso ou processo de seita, sectário, eu não quero saber disso. Eu não vou perder tempo com isso. Isso, para mim, pode fazer o efeito que for, levantar aí, você está entendendo, a opinião pública, um monte de coisa. Não vai valer nada, eu já vi de tudo isso. Eu sou um pouco, por exemplo, descrente e cético sobre essas coisas. Eu quero ver a coisa palpável. E considerando que mais ou menos, eu já vi demais. 70 anos que eu estou vendo isso. E considerando, professor, que essas mídias elas têm a comunicação de todos para todos, então vai haver Não, e outra coisa, às vezes é aquilo que a gente chama oba-oba. O outro nome é fogo-fato. Brilha, um brilhareco. Aquilo acaba em pouco tempo. Isso varia muito. O negócio tem que ter consistência. Se não há pesquisa, não tem consistência. Então, por exemplo, como nós estamos falando, isso aí é na área artística. Eu não confio na área artística. A área artística ajuda, mas não resolve. É a moldura, mas não, a mensagem é fraca. Você está entendendo como é que é? Então é preciso de ver daí para frente. Então, por exemplo, até agora eu estou examinando para ver se tem algum filme desse que você pode bater palma, chamar, vocês devem ver esse filme. Eu ainda não vi todos, eu preciso de ver, né? Agora, são dezenas de filmes. Tudo quanto é jeito. Outra coisa, você sabe, isso tudo está começando agora, que está dando mais impacto, é nosso lado André Luiz. Eu também recebi os livros de André Luiz. Eu estou lá no meio disso. Amanhã, por exemplo, se eles forem fazer pode ser que vai dar impacto. É o Sexo e Destino, que eu recebi junto com o Chico. Esse, se sair, eu vou ser o primeiro a falar para vocês, que esse também recebi. A parte dele fui eu. Esse é terrível. É muito sério. O IPC está fazendo um planejamento para começar a trabalhar com essas mídias sociais. Está fazendo um planejamento, um levantamento, que tipo de comunicação que é feita, que tipo de conteúdo que circula nessas redes, para estar analisando quais delas são viáveis. Isso é muito bom. Pelas discussões que vão ser criadas. É uma boa coisa. Porque algumas mídias estão bastante prostituídas, com o conteúdo... Não, os processos de blog são tudo terríveis, né? É uma zona de promiscuidade. Terrível. Então isso tudo tem que ver, né? O que funciona. O negócio é pensar aquilo que serve no meio, você está entendendo, do joio. Tirar o trigo no meio do joio. É tirar vamos dizer, o milho que está nascendo no pântano. Esse aqui é o caminho de vocês. Tem jeito. O Gustavo Vieira de Porto Alegre, ele viu aí você falando do Bobbio, ele mandou agora pela internet, depois eu vou imprimir para te passar um artigo que ele escreveu sobre o Bobbio na revista da PUC do Rio Grande do Sul. Sobre a questão da paz e os direitos do homem no pensamento do Bobbio. Bacana. Tudo do Bobbio eu leio.
Já li dezenas de publicações dele, inclusive um monte de livro. Vale a pena. Eu sempre acho alguma coisa que me interessa, nos casos dele. E esse foi ele que escreveu mesmo. Na minha condição de arrabulística, estudar o Bobbio é uma necessidade, né? Porque senão não me mantém. Entendeu? Eu sou um cara que sou da autodidaxia jurídica, que é a arrabulística. Autodidaxia jurídica. Eu sou disso. Sou profissional da arrabulística. Agora, não ganho nada com isso, então eu posso estar falando à vontade, porque não fede nem cheira, né? Eu sou anódino na situação. Eu sou autodidata. Autodidaxia jurídica. Por exemplo, o César já não é assim. É advogado, ele não pode. Eu não, eu tenho liberdade. Agora, ó, uma vez eu estava perguntando isso para um advogado, assim, o que você acha? Qual a melhor posição, a sua ou a minha? Ele virou para mim e disse, a sua. Eu reconheço. Você está entendendo, César? Até um certo ponto ele tinha razão, não tinha? Então, por exemplo, eu sou o bobo da corte. Eu tenho liberdade de expressão. É o polichinelo, aquele negócio, sabe como é que é? Entende? O saltimbanco, o clown, tudo é a mesma coisa, é o polichinelo. Agora, ele não, ele é um profissional, ele tem o diploma. Eu não. Eu sou um cara que assunto o processo. Ele já é o magistrado, é o jurisconsulto. Agora, eu não, eu sou o cara que está aqui, ó, na galera e falando, como é que é isso? Você está entendendo? Agora, a minha liberdade de expressão é maior do que a dele, você sabe. Uma pessoa que entra dentro de uma linha profissional, ela tem que estar dentro daquelas raias da deontologia da profissão, não é isso? Agora, eu que estou de fora, eu tenho mais liberdade. Então, eu navego por determinados mares, nunca navegados por ele. Entende? Nunca dantes navegado. Agora, é lógico que ele, no fim da história, quem vai saber mais corretamente é ele, que ele estudou mais. Eu, para chegar nesse nível, preciso estudar muito mais do que ele, senão não dá. Agora, tudo são processos que consolam, tanto do lado quanto do outro. Tá certo? Agora, o problema todo do Rábula, ele tem só um problema sério. É manter interlocução com o profissional. Você está entendendo? Agora, eu, como trabalhei muito na faculdade de Direito, né? E era da administração, eu tive muito contato com todo tipo de advogados, embargador, juiz, magistrado, todo tipo. Isso me ajudou. E outra coisa, eu tive uma escola muito jovem, né, nessa história toda, faculdade de Direito. Por alguns anos lá dentro, eu trabalhei lá dentro 18 anos, presta atenção, nessa escola toda. Eu devo ter aprendido alguma coisa, não acha? Agora, eu julgava lá dentro o seguinte: vamos examinar essa atitude do médico perante a ideia do jurisconsulto lá, que é aquele cara da teoria da economia política. Como é que podia ser aquilo? Eu julgava tudo um com o outro. Ia ver todas essas, dentro das escolas todas, como é que era. Agora, esse processo multicultural, eu comecei com isso, rapazinho, sem saber nada, fui levando, foi as injunções do momento, você está entendendo? O ambiente é que me levou, né? A pressão do meu trabalho. Agora, aos 16 anos, eu já estava dominando tudo, porque eu comecei a receber dinheiro, aí eu me senti importante, sério. Não, estão dando valor para o meu serviço, porque eu tinha carteira assinada com 16 anos. Negócio sério. Uma outra coisa, eu era a regra 3, fazia tudo que precisava. Podia funcionar no caixa, eu sabia como é que era, secretário disso, dirigir uma reunião, falar com os professores, ser bedel, fazer horário, olhar o processo do inspetor. Uma das coisas mais sérias que tinha é receber o inspetor na escola. Naquela ocasião tinha um processo de inspetor. Toda semana eu tinha que assinar uma opção de coisa com você. Porque senão parecia que a escola estava ao Deus arado, não podia.
E aquilo tudo que ele assinava depois, você tinha que incorporar num trabalho que era mandado para o Ministério. As escolas eram muito mais rígidas antes. Também eram poucas, né, eu acho, é por causa disso. Estou falando aí a década de 50. O que você está achando do que está acontecendo na França, da posição do Sarkozy, com esse negócio de aumentar dois anos, né, para aposentadoria? Você sabe, lá na França qualquer coisa são muito conservadores. Qualquer coisa se mexer num dia, eu já reclamo. Agora se for mexer em 2 anos, é muito tempo. O cara trabalhar mais 2 anos é um processo de problemão. Ele está sendo muito firme com isso, mas eu não sei o que tem ainda por trás disso. Aliás, são muito conservadores, o negócio é difícil. Qualquer coisa eles reclamam. E outra coisa, são mais politizados, né? Você vê que foi lá que houve a Revolução Francesa. Até hoje ela está repercutindo. Agora, tem de tudo. Lembre-se do Affaire, né? Do nosso amigo. Como é que fica? Por aí você vê. Porque isso vai mexer muito na carreira política mesmo dele, porque ele sabia que isso era completamente antipopular, né? Agora, parece que o Sarkozy está sabendo tudo que ele está fazendo. Pois é o que parece, é que eu não sei os bastidores disso. Ele está sabendo de tudo isso, bem claro. Vamos ver o que dá. A situação é séria. Agora, já houve um processo de assentamento lá de uma lei que todo mundo admitiu, mesmo assim continua ainda a reclamação, né? Já foi aprovada na Europa alguma lei e eles estão reclamando. É a hora, né, de reclamação. Chegou, sempre tem disso. Agora, a França tem muita coisa para resolver, mal parada. Esse processo de árabe lá é um problemão. Muitas dessas cidades que são verdadeiras metrópoles, a periferia tudo tem árabe. É muita gente. Pois é, os africanos são assim. Ó. Como é que fica isso? Tem que saber conviver com isso. Agora, o que eu acho engraçado é o seguinte. Eles, na União Europeia, abriram todas as fronteiras. Agora estão começando a reclamar dentro de casa. Mas não abriram as fronteiras? Foi para isso? Como é que é isso? Agora, o problema é que é o choque cultural. Isso é inevitável. Agora, esse caso, por exemplo, do Chador, essa coisa toda, né, burca, isso aí cria problema, porque isso esconde a pessoa. Você sabe, esconder a pessoa, tudo pode acontecer. Por exemplo, dentro de uma burca, pode ter um homem lá dentro, até armado, ninguém vê. Tem gente que pensa muito nisso e não se sente seguro. Agora, num lugar que não é árabe, como é o processo da França, isso é um problemão, né? Então, eles estão tudo estudando, mas como é que vão fazer? Agora, eu acho que tem que fazer muitas concessões e entender esse problema, seriamente. Tem que ter muita compreensão humana. É isso aí, senão não vai não. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 48 assinaturas no livro de presença, 13 perguntas presenciais, 17 perguntas online, 27 votos presenciais e 11 votos online. Os recados de hoje: a Judite com o curso 40 manobras e a Malu Balona sobre o CIP. Antes, com vocês, o Amigos da Enciclopédia com o Eduardo. Pessoal, boa tarde. Nós hoje gostaríamos de agradecer as empresas amigas da Enciclopédia que patrocinam aqui o Tertuliário, o Laboratório Canone, do Rio de Janeiro, né, que produz as pastilhas Valda, a Pomare, aqui de Foz do Iguaçu, a Subway, sanduíches, Menta Limão, sucos, ambas no shopping, e a Subway com uma loja aqui no centro da cidade, a Hopper, que trabalha com marketing educacional, a Coraz Imóveis, de São Bernardo do Campo, a Florence Móveis e o IPC, o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, também o patrocinador aqui da Enciclopédia da Tertúlia. Nós vamos apresentar aqui para vocês, quem ainda não viu, o laptop que nós vamos sortear no dia 14 de novembro. É um netbook Lenovo IdeaPad, tá? Vem com web câmera, com um processador de 1.66 GB, memória RAM de 1 GB e o HD de 160 GB também. Então,
é uma grande máquina. Nós vamos sortear para aqueles que são amigos da enciclopédia desde 2008, 2009, 2010, e aqueles amigos que vão renovar sua inscrição ou se inscrever pela primeira vez no programa Amigos da Enciclopédia, agora e até o dia 14 de novembro. Já está valendo, né, há 10 dias no domingo anterior, sem ser esse domingo anterior, até o próximo domingo, dia 14 de novembro. E lembrando, os kits da enciclopédia, nós já vendemos 47 kits, lembrando que vão ser vendidos apenas 68, então restam ainda 21 kits da enciclopédia para aquelas pessoas que tiverem interesse. Né, são os 8 volumes, 7.200 páginas, 1.821 verbetes, tá, incluindo aproximadamente 70 verbetes novos. Tá, ok? Então, uma grande oportunidade. E quem não está sabendo também a importância disso, as próximas publicações da enciclopédia serão então em DVD. Tá certo? Então, a princípio, essa é a última publicação em papel, né, da edição protótipo da Enciclopédia da Conscienciologia. Obrigado. Boa tarde a todos. No mês de dezembro, o SEAEC vai oferecer vários cursos. De 20 a 22, o Fórum da TENEPS. No dia 23, assistência inergóica com o professor Valdo Vieira. E dos dias 27 a 30, também de dezembro, o curso 40 Manobras Energéticas com o professor Mário de Oliveira. Esse curso, ele é teático. O participante terá a oportunidade de experienciar cada uma das 40 manobras. Para maiores informações, pelo telefone, 45 é o código, 35 25 26 52, ou na recepção do SEAEC. Muito obrigada e boa tarde a todos. Judite. Gostaria de mais uma vez fazer o convite que nós estamos fazendo já ao longo da semana, que é para o 2º encontro internacional do Colégio Invisível da Dessomatologia. Nós vamos contar com os 2 coordenadores dos Colégios Invisíveis, que são Roberto Almeida e a Marília Santana, mas também os coordenadores do CID, que é o Colégio Invisível da Dessomatologia, o Mário Mariatti e Regina Isterman, que estão atualmente lá no evento da EAC. Nós vamos ter uma série de exposições, de comunicações, com o professor Mário Oliveira, Nário Takimoto, Luci Lutfi, professor Valdo, que estará conosco no sábado 6. O evento começa no dia 5 de novembro, pela tarde, às 15 horas, e vai até o dia 7. E ele é um evento gratuito, e não gratuito, tá? Gratuito. Quem quiser está convidado desde agora. Sejam bem-vindos. O verbete eleito para amanhã, cosmovisiólogo, a especialidade cosmovisiologia. Obrigado a todos e até amanhã.